lembrar grandes momentos, e Santo Agostinho nos deixa essa prece, que é um bálsamo, e que tem muito a ver com o tema de hoje do Marcelo, sentimentos e emoções. Eu, como espírita, acredito muito que sentimentos e emoções estão entrelaçados com o espiritismo, e acredito que outras religiões isso também aconteça. Eu acho que essa prece é um momento de reflexão e de abertura da noite de hoje, para que cada um de nós possa se lembrar de um ente querido e que possamos, através das palavras de Santo Agostinho, ouvir o que esse ente querido tem a nos dizer. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora das suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como ela sempre foi. Santo Agostinho. Sentimentos e emoções. Ficando a boca. O que é pior? Para nós? Ah, é? Isso é impressionante. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Lembrar do microfone, né? Importante. Vou subir um pouco mais, bem pertinho, ver se está bom assim. Eu vou tentar comportar bastante. Vai ser fácil. Deixa eu ver por onde que eu começo. A sensação de que as coisas estavam meio que combinadas, mas não estavam combinadas. Simplesmente estamos ligados ao mundo espiritual. O mundo espiritual vai nos entregando, nos oferecendo as coisas. De repente a gente está aqui. Eu quero começar falando assim, de emoções e sentimentos, os temas, né? Bom, vocês deram alguns temas para nós e cada um da casa escolhe um tema, tal. E eu escolhi não um tema, eu escolhi essa pergunta, né? E que os sentimentos e as emoções como estão ligados ao espiritismo? Essa pergunta. E eu vou começar fazendo uma introduçãozinha rápida para que vocês se localizem nisso. As ciências humanas, tanto a psicologia quanto o espiritismo, elas aparecem no mesmo século, né? Antes do espiritismo e depois a psicologia. Elas estudam as mesmas coisas, mas com enfoques diferentes, né? É só para a gente entender que tudo estava acontecendo, eclodindo naquele século XIX, principalmente o desenvolvimento humano. A gente tinha uma necessidade absurda de desenvolvermos humanisticamente. E aí vem todas as ciências para começar a ajudar a nos desenvolver. Okay?
Mas o que eu quero? Isso, dada essa introdução, porque assim, tem muito a ver a psicologia e o espiritismo já para a gente entender que daí formaram duas vertentes, mas importantes para cuidando da mesma coisa, nós, né, estamos aqui. Eu vou fazer, vou iniciar a palestra de uma maneira muito diferente do que vocês estão acostumados, feita essa introdução. E aí vocês vão entender por que está ligado e dele falou. Nós vamos fazer uma vibração. Antes de começarmos, eu vou induzir você. Eu vou fazer exatamente como a Adriana nos ensina, né, na fluidoterapia. Vou fazer esse mesmo trabalho antes dela, mas para um contexto da palestra. Vocês consigam entender melhor o que eu vou falar. Porque o que aconteceu comigo, diferente do que vocês talvez estejam acostumados, uma noite, eu estava com esse tema na cabeça, etc e tal, eu acordei e escrevi essa palestra. Eu vou ter que ler essa palestra. Foi praticamente uma psicografia que eu tive. Então não quero perder aquilo que eu ganhei, para que vocês possam também sentir. E esse início, ele também eu fui intuído para que eu fizesse dessa forma. E aí eu entendo por que agora. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Essa casa, ela está absolutamente protegida. Todos vocês estão protegidos. Aqui é o lugar onde os espíritos vêm para receber, para doar. Então nós temos muitos espíritos que estão aqui escutando, nos escutando. E tem muitos espíritos que estão nos entregando, dia nos dando. Então essa é uma casa para que isso ocorra. Dito isso, eu vou fazer a minha primeira leitura e vou pedir para que vocês fechem os olhos, se concentrem. Nós vamos fazer a breve introdução à palestra. Música. Vamos respirar profundamente, calmamente. Vamos fazer uma relação de sentimentos positivos. Imagine nesse instante você está sentindo alegria imensa por estar aqui, em contato com os seus entes queridos, aqueles que já se foram, que hoje estão tendo a permissão de estar junto de nós. Eles querem sentir em cada um de nós a luz que recebemos e que irradiamos junto aos espíritos, protetores deste trabalho, dessa casa tão querida, que agora acolhe espíritos amigos que se foram. A gente perceber, você não está sozinho nas suas lutas diárias. A vida pode lhe oferecer coisas extraordinárias. Traga os seus pensamentos, o que precisa resolver nesse momento da sua vida. Perceba que toda a verdade poderá ser revelada a você ao longo de toda essa semana. A justiça acontecerá diante dos teus olhos. A honestidade estará perto de você todos os dias dessa semana. Você se sentirá capaz de suplantar todas as suas dificuldades. Seu humor estará em harmonia com seus bons pensamentos. E você sentirá o prazer de ver a beleza da vida diante dos teus olhos. A partir de agora, você vai se sentir iluminado. Pronto. Assim como esses espíritos amigos, esses entes queridos estão aqui presentes para escutar, para receber o que cada um de nós tem a oferecer. Tranquilizando o coração, respirando bem, agradecendo muito. Alguém sentiu alguma coisa? Alguém
de alguma sensação ou além de você. Teve muito. Alguém teve com vocês? Tudo tranquilo? Alguma coisa boa, né? Tudo bem? Vocês novos, tá? É? O que aconteceu aqui? Qual o acontecimento que nós tivemos? Se você se permitiu fazer o exercício, os seus pensamentos fizeram com que o seu espírito se elevasse. E quando isso ocorreu, você pode ter sentido a presença de espíritos amigos, alguém próximo de você. Alguma emoção pode ser que tenha sido tomado, alguma sensação pode ter sido tomada a você. O Espiritismo e o Espí, propriamente dito, está aqui para te ajudar na construção da sua reforma íntima. E a reforma dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, esses que transformam a gente. E transformam todos os ambientes por onde a gente passa. Essa é a ideia da Casa Espírita. Então eu pergunto, me perguntaram, e as emoções e sentimentos têm no Espiritismo? Deu para perceber que tudo, né? Tudo. É impressionante. Se nós mantivermos o nosso espírito, a maior parte do tempo, ligado a estas sensações positivas da vida, aqui na Terra, as chances que nós teremos de ser um espírito bem encaminhado até a nossa passagem é muito grande. Porque estamos envolvidos em sentimentos positivos, engrandecedores, e como um passe de mágica, tudo ao seu redor se ilumina. Tudo se ilumina. Quanto mais nós nos conhecemos, maior será o nosso respeito diante dos espíritos encarnados, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Aí vem algo importante para a nossa reflexão. Aprendemos e ensinamos a todo instante. O que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui, o motivo pelo qual nós estamos aqui é esse. Que nós estamos recebendo, mas em algum momento nós estamos entregando. O tempo todo, essa é a vida. E o campo, esse campo, a gente cria, o centro espírita, é exatamente o campo, o ambiente propício para que isso aconteça. Para que a gente possa trazer todas essas emoções, todos esses sentimentos que de alguma forma nos abarcam, estão juntos de nós e que a gente tem dificuldade de expressar. Para isso, quando a gente tem muita dificuldade, o que a gente deve fazer? Aprender a se reformar intimamente. Aprender a falar dos nossos sentimentos, aprender a falar das nossas emoções. Por quê? Porque aí nós vamos nos curando. Esse é o elemento da cura e esse é o princípio que o Espírito usa. Nós queremos nos curar através disso. Queremos nos transformar e sermos melhores. Quanto mais então a gente conhece, maior vai ser o nosso respeito diante dos encarnados, principalmente os que estão ao nosso redor. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós aumentamos, quanto mais eu me conheço, mais eu aumento o respeito a quem eu tenho dificuldade de me relacionar. Talvez vocês estejam precisando aprender como você, ou talvez você esteja precisando aprender como eles. Nós estamos nesse processo de aprender. Os encontros da alma são engrandecedores. E neste lugar está o Espiritismo, a comunicação entre espíritos. Encontros que transmitimos e que aprendemos, escutamos o que outros aprenderam. Quanta riqueza a gente tem nesse processo. Como é uma psicografia, às vezes não tem conexão, mas ok, eu deixei como está. Então esse é um dos motivos pelo qual encontramos centenas de casas espíritas abertas aqui em nossa cidade, em todo o país e no mundo. Esse é um grande motivo especial. Mas existe um outro motivo. Aqueles que vocês mais conhecem. Esse é o mais importante, para que a gente entenda a palavra. As casas
estão para atender o que? Os espíritos em sofrimento, os espíritos perturbadores e obsessores. Certo? Milhares de espíritos encarnados em nosso planeta cultivam sentimentos opostos ao que eu apresentei até aqui. Eu falei. A gente conseguir ter uma vida feliz, uma vida positiva, de olhar positivamente as coisas. Milhares de espíritos não conseguem fazer isso. E muitos deles estão ao nosso redor. Temos muitos que estão emanando raiva, tristeza, angústia, rancor, ingratidão, revanchismo. Estão encarnados fazendo isso. Usando esses sentimentos. Manipulando esses sentimentos. Aqui, na Casa Espírita, nós recebemos muitos desses espíritos desencarnados que trazem esses sentimentos. Infelizmente, são espíritos que estavam entre nós e que não se preocuparam consigo mesmo. Simplesmente foram levados pela vida, sem reflexão, sem estudo, sem amor próprio, sem a sua atitude de dedicar pelo menos 1 hora por semana para estar junto de outros espíritos e aprender. Tapa na cara, né? A gente se dedicar 1 hora, vocês estão se dedicando para poder estar com outros espíritos encarnados e desencarnados, trocando sentimentos, trocando emoções, trocando reflexões e trocando o que a gente quer, aprendizado e reforma íntima. Então, aí o que acontece? Eles desenvolveram sentimentos ruins enquanto estavam aqui encarnados e levaram consigo esses sentimentos ruins. Eles foram com esses sentimentos embora. Alguns deles pode estar aqui nesse momento, trazido por espíritos de luz que os acompanham para entender que ainda é tempo de fazer a reforma íntima. Apenas estão em outra situação. É importante. Os espíritos que os acompanham, eles estão prontos para ajudá-los no domínio dos seus piores sentimentos. E com o tempo, esses espíritos desencarnados que estão em sofrimento, eles entenderão e vão ganhar muito cultivando os bons sentimentos. O primeiro passo que eles vão entender, que eles, se eles estiverem aqui, entenderão, é o perdão. Perdão a si mesmo e perdão a todos que prejudicou. Então a gente está falando de coisas importantes, de sentimentos importantes para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento desses espíritos que aqui estão. Os espíritos de luz, eles sempre mostrarão que eles estavam na ignorância enquanto estavam aqui entre nós. Quando eu ignoro alguma coisa, eu tenho a chance de aprender e crescer. É essa oportunidade, é essa chance que todos nós vamos ter em qualquer tipo de situação que conhecemos enquanto temos ignorância. Então, respondendo à pergunta, sentimentos e emoções estão ligados ao espiritismo? Diante de tudo que eu apresentei, eu acho que estão totalmente ligados. Eu pensei, aí sou eu, em criar um livro, né? Seria a continuidade do livro No Domínio da Mediunidade. O livro se chamaria No Domínio dos Sentimentos. Seria importante a gente aprender a dominar os nossos sentimentos, os nossos impulsos. Quando você vai pesquisar esse material, quando você vai buscar em toda a literatura, Joana de Ângeles, onde for, vai sempre falar o quão importante é esse domínio dos sentimentos. Você aprender a dominar esse sentimento. Então, no livro O Domínio da Mediunidade, que é psicografado pelo Chico Xavier, escrito pelo espírito de André Luiz, é a história do André Luiz e Hilário, que eles vêm acompanhar um trabalho em centros espíritas para entender como é esse processo de comunicação entre espíritos, etc. e tal. Eles estão ali numa situação de aprendiz, eles estão nos ensinando, né, como é esse processo de desencarne, como é que a gente aprende, entende, né, como funciona o sistema todo, né, todo a parte hierárquica.
espiritual. E ele vem, neste livro especificamente, ele vem para aprender sobre os termos. O que é psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, claaudiência, desdobramento mediúnico, de efeitos físicos, enfim. Eles vão aprendendo, o livro vai esclarecendo a esses espíritos desencarnados tudo o que acontece nos centros espíritas. Olha a importância que nós temos. Então, o espiritismo tem uma importância enorme em trazer esclarecimento não só a nós, enquanto espíritos encarnados, mas a esses espíritos que são trazidos semanalmente para nos escutar, para receber as nossas energias, assim como nós também estamos vindo para isso. Ou seja, é uma troca entre o plano material e o plano espiritual. Por isso, nós estamos juntos. Senão eu podia ficar só lendo os livros em casa e estaria tudo resolvido. Não tinha necessidade alguma de estar aqui com vocês. No nosso livro, né, no Domínio dos Sentimentos, a gente aprenderia a dominar os nossos piores sentimentos, para a gente conseguir progredir no caminho da luz. Então, assim, cada um de nós sempre tem uma história de falta de domínio desses sentimentos. A gente vai ter sempre. E aí, essa é a ciência espírita. Aí que você vai aprender a lidar com isso e a suplantar isso. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte: o SPI, ele oferece aqui grupos de estudos para cada um de vocês construírem o seu caminho de luz com a proposta de entender a necessidade de dominar seus sentimentos para amar a si mesmo, para se curar, para a gente se curar. Então, só para dar exemplos, o que a gente faz aqui, é importante que a gente saiba, que não é assim, segunda-feira é uma parte do SPI. Na terça-feira, o grupo é conduzido pela Ana, pela Dora, pelo Mauro, vários dos trabalhadores da casa, Ana, que está aqui. Eles estão estudando o livro Amorosidade. Presta atenção. Este livro, Amorosidade, chama A Cura da Ferida do Abandono. Ele é psicografado pelo Vanderlei Oliveira, que não está aqui hoje, não é ele, e ditado pelo espírito do Hermance do. Então, é um grupo que está entendendo essa necessidade de amar. É uma das questões mais difíceis, mais complexas, para a gente refletir sobre isso. Na quarta-feira, o grupo que é conduzido pelo Ricardo e por mim, a gente está aprofundando no Cura e Autocura, uma visão médica espírita do Andrei Moreira. Ele é um médico mineiro da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. É um livro que a gente degusta, a gente não vai devagar, a gente vai muito devagar. E nós vamos desvendando elementos para a nossa autocura e, consequentemente, nossa reforma íntima. Então, a coincidência, né? O tema que a gente fez antes, o último tema, é ação dos pensamentos na saúde e na doença. Então, é isso. Quando você vai ver os teus pensamentos, o que passa? As tuas dificuldades de dominar os teus sentimentos, as tuas emoções, e por aí vai. E pelo seu próprio pensamento. Esse grupo, ele também faz tratamento presencial, que coincidentemente, esta quarta-feira, a gente tem um tratamento presencial. Então, se alguém tiver com algum problema um pouco mais sério e precisar de ajuda, quarta-feira é o dia. Vem, conversa comigo, com o Ricardo, que a gente está aí, é uma vez por mês que a gente faz esse tratamento presencial. Aos sábados, você vai ter as rodas de conversas, que são conduzidas pelo Mauro e pelo Ricardo. Também são conversas aqui, no sábado são conversas mesmo, para que você se posicione, coloque as suas posições, as suas dificuldades, né, em relação a tudo que a vida te oferece. Essa é uma troca importante, assim como nos cursos a gente faz, de certa forma, desse jeito, porque nós estamos curando, a gente está cuidando uns dos outros, para que a gente consiga chegar a lugares melhores. Então é isso. Para finalizar, encontrei um site da Fundação Espírita Irmã Gracos, de Minas. Eu extraí um trecho para sintetizar a resposta à pergunta.
só para a gente terminar. Sem dúvida, é preciso transformação. A cada destempero, a cada atitude mediante fatos externos e internos que nos perturbam, é positivo orar, meditar e se questionar. O que estou verdadeiramente sentindo? Devemos repensar o hábito nocivo de controlar a tudo e a todos e concentrar nossos esforços nos pensamentos construtivos, nas atitudes mais leves e respeitosas, praticando a caridade da tolerância. Caridade da tolerância. Para conosco, para com os irmãos. O desafio de buscar a cada contrariedade ver outros ângulos da mesma questão. Confiar na divindade e buscar apoio. Afinal, as nossas obras individuais devem ser a real afirmação do bem e refletir a luz divina. O verdadeiro espírita deve trabalhar para domar suas más inclinações, ensina-nos Kardec. E lembrando Jesus, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Sentimentos e emoções, então, tem a ver, né? Espiritismo. Muito a ver. Se você ainda tem dúvida, vou pedir para você ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, você vai encontrar um tratado sobre o principal ensinamento de sentimento que Jesus trouxe para amar um ao outro, a Ele mesmo. A gente não pode ter essa dúvida. Lá. É um grande, enorme tratado sobre o sentimento amar. Então, é isso que eu precisava fechar para vocês, assim, qual é a sua resposta a partir de hoje sobre se perguntarem para você, o espiritismo tem a ver com emoção e sentimento? Tem a ver? Só a psicologia que tem a ver? Isso? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Espero que tenham entendido a proposta, né? A gente recebe assim uma coisa meio que sem querer, a gente fica assim, peraí, e agora? Por onde eu vou? Falo ou... Como eu escrevi, eu estava com um caderno ao meu lado, eu escrevi tudo, eu falei, não, eu vou, dessa vez eu vou ler e me desculpem, não deu tempo de decorar o texto. Certo?